Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. Na Folha de São Paulo, confronto com Bolsonaro colocou a imagem do Supremo em xeque. O tribunal barrou iniciativas do governo e abriu inquéritos para apurar crimes de Bolsonaro. Na convenção partidária que oficializou a candidatura à reeleição há 2 semanas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ministros do STF e convocou seus seguidores a ir às ruas protestar contra o tribunal no próximo 7 de setembro. Esses poucos surdos de capa preta têm que aprender o que é a voz do povo, discursou o presidente. Não foi a primeira vez, desde a chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto, que seus ataques contra o tribunal se tornam mais frequentes e agressivos. O STF barrou várias iniciativas do governo, abriu 4 inquéritos para investigar crimes de que Bolsonaro foi acusado e tem resistido às tentativas dele de desacreditar o processo eleitoral. Mas o confronto com o bolsonarismo provocou desgaste na imagem da instituição. Pesquisa recente revela que o STF tem perdido a aprovação junto à opinião pública e hoje é uma corte acuada, inclusive com certa perda de poder por conta dos desafios de Bolsonaro. Esse é o preço que o tribunal paga por ter ignorado a Constituição Federal do Brasil em 2018, permitindo que Lula fosse preso. Lula poderia ser hoje o presidente do Brasil. O tribunal, além de não passar por tudo isso, o Brasil teria provavelmente menos da metade dos mortos que teve na pandemia, não estaria sofrendo a fuga de investimentos que está sofrendo e nem teria tido o Brasil a piora de imagem que vem sendo registrada no mundo por conta das loucuras de Bolsonaro. As atitudes do STF conduziram o país ao ponto em que está e, lamentavelmente, isso não vai ser fácil de reverter, mas tomara que sirva de lição para essa e para todas as instituições, inclusive a imprensa, inclusive partidos como o PSDB, que estão afundando, assim como o MDB, por terem conspirado contra o governo Dilma Rousseff e ignorado a prisão fraudulenta de Lula. E União Brasil banca um carro blindado para Sérgio Moro com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário. União Brasil usa recursos do fundo partidário para custear o meio de transporte do ex-juiz Sérgio Moro no Paraná. O Moro ganhou um carro blindado para usar em Curitiba e o União Brasil paga cerca de R$5 mil por mês pelo aluguel do Toyota Corolla usada por Moro. Dirigentes do partido dizem que o aluguel do carro é a única despesa de Moro custeada com dinheiro público. A sigla assegura que não paga seguranças para o ex-juiz. No Globo, a campanha de Lula quer mostrar força em comícios antes do 7 de setembro. A palavra de ordem da campanha de Lula para agosto é encher de apoiadores as praças e avenidas do Brasil. Como forma de mostrar força antes do 7 de setembro, em que Jair Bolsonaro pretende fazer o mesmo, sem contar outros desejos inconfessos do capitão, os estrategistas do PT estão programando 3 comícios que aspiram que sejam arrasa-quarteirões. O primeiro deles em São Paulo, provavelmente no dia 18. Os demais serão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Não por coincidência, os 3 maiores colégios eleitorais do país. Somados, representam 41% do eleitorado. Em agenda sem Lula,
Alckmin busca por eleitores antipetistas em redutos bolsonaristas a fim de abrir diálogo. Vice na chapa de Lula, ex-governador iniciou a segunda fase de seu papel e desgrudou de Lula na busca pelos votos dos refratários ao ex-presidente. O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, iniciou na última semana uma segunda fase de seu papel de vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois da etapa, as agendas conjuntas com o candidato a presidente para demonstrar a unidade, agora o ex-tucano se desgarrou dele e passou a cumprir compromissos sozinhos. Alinhadas com Lula, as movimentações têm como objetivo buscar eleitores de centro que são mais refratários ao PT, tanto em regiões específicas do país quanto em segmentos religiosos e setores da economia. Na primeira etapa, Alckmin teve preocupação de deixar clara a sua fidelidade ao cabeça da chapa. O novo foco da atuação do vice foi discutido em reunião da coordenação de campanha no último dia 25. Na verdade, Geraldo Alckmin vem mostrando como as críticas à sua entrada na campanha do Lula foram despropositadas. Ele vem se mostrando um aliado fiel e bastante competente, e boa parte do crescimento do Lula se deve à ação de Alckmin. E no Globo, levantamento revela que a amnésia eleitoral está em alta no Brasil e é maior do que em outros países. Enquanto mais de 40% dos eleitores já haviam esquecido em quem votaram para deputado menos de um mês após a eleição de 2018, em países como Uruguai, Chile e Costa Rica, esse índice não ultrapassa 20%. Menos de um mês após a vitória de Bolsonaro em 2018, 4 em cada 10 brasileiros não se lembravam em qual candidato votaram para deputado federal ou estadual, mostram dados do Estudo Eleitoral Brasileiro, ESEB, feito com 2.506 eleitores. O número revela uma faceta política antiga no país, a amnésia eleitoral, que é maior no Brasil em comparação com outros países, segundo dados do Centro de Estudos de Opinião Pública, CESOP, da Unicamp, levantados com exclusividade. Em países próximos como Uruguai e Chile, esse percentual não chega a 20%, e na Europa, nações como Alemanha, Portugal e Finlândia têm taxas ainda menores, que variam entre 1% e 2%. Quem quiser entender por que a situação do Brasil é tão ruim há tanto tempo, basta olhar para a forma como os brasileiros enxergam as eleições e enxergam a política. Não dão bola para uma área que pode definir, que na verdade define as vidas de todos nós. Enquanto os brasileiros continuarem mantendo essa relação insana com a política, o Brasil não vai melhorar. E a campanha de Bolsonaro monitora a esposa de Lula. A campanha de Bolsonaro está monitorando com lupa os passos da esposa de Lula. É que o QG da reeleição do Bolsonaro aposta em eventuais deslizes dela que poderão ser explorados contra o ex-presidente. Na verdade, vejam que o método Collor, em 1989, de usar a vida pessoal do Lula para tentar vencer a eleição, continuam sendo usados da mesma forma contra o ex-presidente mais de 30 anos depois. E previsão de Kassab acende sinal de perigo para Bolsonaro, diz a Folha de São Paulo. Conhecido por acertar resultado de eleições, cacique do PSD admite vitória do Lula no primeiro turno. Na quinta-feira, acendeu mais um sinal de perigo na campanha de Bolsonaro. Gilberto Kassab admitiu a hipótese de vitória de Lula no primeiro turno. O cacique do PSD é o sucessor do deputado Thales Ramalho, que nasceu em 1923 e morreu em 2004. Ele tinha a capacidade de prever resultado de eleições.
E Lula registra candidatura, chama a gestão Bolsonaro de criminosa e diz que golpe nunca mais. Em plano de governo, partidos da coligação defendem nova legislação trabalhista e fim do teto de gastos. Lula registrou neste sábado a sua candidatura à presidência da República e, em plano de governo entregue ao TSE, chamou a política de Bolsonaro de criminosa e condenou suas ameaças antidemocráticas. E hoje, domingo, dia 7 de agosto, a TV Bandeirantes vai exibir debates para governador em vários estados, inclusive em São Paulo. Começa às 21 horas. E por fim, o caminhoneiro que andou foragido nos Estados Unidos, caminhoneiro bolsonarista, Zé Trovão, anuncia candidatura no Telegram, apesar de o STF tê-lo proibido de usar redes sociais. O caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, anunciou que será candidato a deputado federal pelo PL, Partido Liberal por Santa Catarina. A informação foi divulgada em um vídeo no Telegram e confirmada ao UOL pela legenda, que ainda não registrou os nomes dos candidatos a deputado pelo estado no TSE. Zé Trovão foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF de usar redes sociais como o Telegram, que ele acaba de usar. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.